Deixa eu colocar aqui no... Bom, eu sei que ontem foi uma aula aqui difícil para vocês, né? Porque para quem não está ambientado com a parte de banco de dados, não vou ser hipócrita. Tem alguém que está chegando na primeira aula aqui hoje? Então, banco de dados é uma disciplina difícil. Conforme eu falei para os alunos na aula passada, o meu aluno da faculdade está no terceiro semestre, ele não sabe esse conteúdo que a gente está abordando. Então, eu vou tentar ser o mais didático possível para não deixar a aula chata. Beleza? Então, como é um assunto que vocês, com todo respeito, vai ser difícil ver novamente, e aí, para concurso público, você só aprende de duas formas, teoria e prática. O que é prática? Repetição ou respondendo questões. Tá? Então, vamos começar a fazer uma perguntinha bem básica para vocês. Tá gravando no online também? Até esqueci de perguntar. Tá gravando online? Porque tem pessoa que é sentimental. Oi, boa noite, sejam bem-vindos a uma aula. Tá? É verdade. Então, o que acontece? Eu vou perguntar para vocês se dados e informações são iguais, sim ou não? Não. O que é um dado? A matéria-prima da informação. Isso aqui é um dado ou uma informação? Isso aqui é um dado ou uma informação? Isso aqui é uma informação? Por que é uma informação? Porque eu posso... Porque aqui eu posso já tomar uma decisão. Beleza? Se faz 36 graus, eu não vou usar uma blusa de lã, uma blusa de frio. Beleza? E a partir dessa informação, eu gero algo chamado de conhecimento. E essa que é a ideia do concurso público de vocês. Que vocês batam o olho nos dados e consigam tomar decisões. Beleza? Então, você já aprendeu que dado é a matéria-prima da informação. E você aprendeu que a partir de um dado gera-se uma informação. Quando a gente cria um sistema computacional, pode ser para celular, pode ser para computador, pode ser para tablet, ele armazena dado ou informação? Repetindo. Um sistema computacional, WhatsApp, ele armazena dado ou informação? Dado. Tanto é que a disciplina é banco de dados, não é banco de informação. E quando você faz o processamento dentro desse sistema, aquele dado que é armazenado de forma aleatória, ele gera uma informação. Até então, tranquilo? O coração de vocês ainda batem? Feliz e contente? Então, beleza. Entendemos, então, o conceito básico. Já sabemos o que é dados, e aí vai cair no concurso público. O que é um banco de dados? Alguém saberia me informar? Banco de dados é um conjunto de dados relacionados. E aí ele vai apresentar ou demonstrar algo do nosso mundo real. Por exemplo, vocês têm redes sociais, correto? As redes sociais, elas possuem dados, sim ou não? E ela está armazenada onde? No banco de dados. E para que vai ter? Quais são as informações que vai ter lá dentro? Informações de contato, informações de pessoas, informações de localização, informações de gostos, costumes, etc. Até então, tranquilo? Esse cara, para funcionar, ele precisa de um sistema, e esse sistema cai no seu concurso público. Qual que é o sistema que gerencia um banco de dados? O servidor é o computador. SGBD. Para que serve o SGBD? Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Alguém falou SQL aí, correto? SQL nós vamos aprender hoje. O SQL é a língua. Não, isso é bom. SQL é a língua. A língua do quê? Do que esse cara fala. Por exemplo, para eu me dar bem profissionalmente, eu preciso falar inglês, correto? Porque todo e qualquer sistema fala inglês. Se eu quero ser um bom profissional de banco de dados, eu preciso falar SQL. Porque o SQL é utilizado em vários SGBDs, Oracle, SQL Server, MySQL e assim por diante. Até então, tranquilo? Bom, continuando a nossa revisão. Posso apagar aqui? Quando você cria um sistema, vamos pensar fora da caixinha. Lembra, até o nosso colega não veio, né? Eu tenho duas pessoas que são... Ah, ela chegou. Nós temos duas pessoas que são importantes no projeto. Quem são as duas pessoas que são importantes no projeto? Um engenheiro, só que o engenheiro é só um macete, pelo amor de Deus, hein? E o nosso amigo, mestre de obra. Qual que é a função do engenheiro? Projetar.
Professor, não entendi. É aquele cara que cria a planta. Mas um engenheiro é que faz construção do tijolo? Que levanta a parede? Não. Quem faz? É o mestre de obras. Beleza? E aí, o que, que esse cara aqui faz? Ele faz o projeto. Esse aqui constrói. No sistema, nós temos um cara que é chamado de analista de sistemas. E nós temos um cara que é chamado de programador. Belezinha? Quando eu vou desenvolver um sistema, o sistema, assim como lá na área civil, ele tem fases. Por exemplo, tem planta baixa, como é que é o nome da planta? Planta baixa, planta alta e assim por diante. Só que no banco de dados, nós temos 3 fases. Essas fases caem no seu concurso público. Quais são as fases do projeto? Sem olhar no material, não vale colar, hein? Tô de olho. É, o desenho. Tá, rascunho é o macete. Como é que é o nome? Conceitual, lógico, físico. Isso aqui tem que estar na ponta da língua, tá? Então, quando eu vou criar um sistema, eu tenho essas 3 fases, conceitual, lógico e físico. Até então, tranquilo? Para lembrar na hora do concurso público, a gente precisa fazer palavras-chave. Lembra que eu falei? Quando eu estou no modelo conceitual, qual que é a palavra-chave? Rascunho. O que, que eu vou colocar dentro do modelo conceitual? Eu vou só determinar as tabelas, mas eu não vou determinar as características, que são os atributos e campos, beleza? É algo mais tipo brainstorm, é uma chuva de ideias. Aí eu vou falar, o que, que você precisa? Eu preciso que armazene dados de cliente, dados de pessoa, dados de produto, beleza? Quando eu vou para o modelo lógico, eu já levo em consideração o que foi definido na etapa anterior. E aqui eu vou criar o projeto. Tanto dentro desse projeto, é nessa fase que eu determino algo chamado de PK e algo chamado de FK. O que é PK? Primário key, que seria a chave primária. Qual que é a função disso? É o identificador... Hã? É o identificador único. É só lembrar, quando eu vou comprar um produto numa empresa, eu falo o nome do produto ou o cara pesquisa pelo código? Aí você vai lembrar, toda vez que eu falo o código para o vendedor é uma chave primária, porque ele vai conseguir achar de forma muito mais rápida. E nós temos a FK, que é a for key, né? Que significa o quê? Chave estrangeira. O que é a chave estrangeira? É ela que permite ligar as tabelas. A título de curiosidade, o nosso banco de dados do edital de vocês, ele utiliza como parâmetro o modelo relacional. Professor, o que é isso? Toda vez que tiver relacional, ele trabalha com a palavra relação. Relação é um nome feio só para derrubar você. Mas você vai focar que relação é uma tabela. Beleza? E o sistema ele só funciona com uma tabela? Não, ele funciona com várias tabelas. Beleza? Então, isso foi um resumo de toda a nossa aula de 3 horas em 5 minutinhos. 5 a 10 minutinhos, beleza? Então, já deu para dar digamos, como é que eu falo a palavra? Recapitulando, fugiu. Vocês entenderam. Tá? Um resumo, beleza? O pessoal do online, se quiser dar um print, ó. Depois vocês voltam. Querem copiar? Eu vou continuando aqui, tá? Quando você vai criar um sistema, isso estamos falando do modelo conceitual, tá? Nós temos 3 figuras que são importantes. Eu esqueci de citar isso. Vocês se lembram quais são as 3 figuras? Campo, registro e arquivo. O que é um campo? É a menor unidade de informação. Se eu tenho um formulário, cadastro de pessoa, o CPF é um campo? Sim. Todos os campos preenchidos formam um registro. Isso, aquilo lá é um campo. Tá? Na verdade, aquilo do Excel é chamado de célula, mas você pode usar o mesmo parâmetro. A célula é para armazenar...
Isso. E, por último, o arquivo de toda aquela tabela, ou as informações de toda aquela tabela geram um arquivo. Beleza? Vamos agora, então, para o modelo lógico. No modelo lógico, você vai definir a entidade, que vai ser representada por um quadrado. Você vai colocar o nome da tabela e tu vai colocar também todos os campos que vai ter no sistema, inclusive a PK ou FK. Beleza? E no último modelo você vai construir, você vai programar. Tanto é que se você deu uma manuseada aí no seu trabalho, eu tive até um tempo, até peço desculpa, porque eu desenvolvi um sistema e fui dando print para facilitar a tua vida. Porque eu acho que fica mais fácil dando print, depois você vai anotando lá, tá? Bom, continuando o nosso assunto do modelo lógico, quando fala em atributo, o que a gente tem que ter como noção? Atributos são características, correto? Então, eu quero que vocês falem aí, se eu vou criar uma tabela pessoa, quais são os atributos que eu posso declarar? Nome, CPF, endereço. Vamos lá, pessoal do fundão? Idade eu não anoto. Sabe por quê? Hoje eu tenho... Isso. Eu anoto data de nascimento. Porque hoje eu tenho uma idade, ano que vem eu tenho outra. Ninguém vai ficar atualizando o sistema todo dia. Aí, quando você cadastra a data de nascimento, automaticamente a gente vai aprender um atributo chamado derivado hoje. E aí o sistema ele faz o cálculo. Data de nascimento menos ano atual. E aí ele obtém a sua idade. Tá? Mas não é o sistema que cadastra, ele só faz o cálculo. E quando a gente fala de atributo, a gente tem composto, simples, multivalorados e especiais. Vamos começar a falar disso. Inclusive, eu dei uma melhorada no material. O que são atributos simples? São aqueles atributos que é algo único. Como que eu posso bater o olho e ver que é um atributo simples? Primeiro, todo retângulo significa que é uma entidade, sim ou não? A entidade não é espírito, é a tabela. Nesse caso aqui, eu tenho quantos atributos? 3. Como que eu bato o olho e sei que é um atributo simples? Isso aqui é um círculo achatado, eclipse. O nome disso aqui é eclipse. Então, se ele falar que é uma eclipse, ele é um atributo. Até então, tranquilo? Beleza. A título de curiosidade, eu tenho chave primária aqui? Não. Está definido aqui como chave primária? Não. Como que eu sei que é chave primária? Risco. Tem um risco. Tá? Atributos compostos. Preste atenção. O que é um atributo composto? É um campo que pode ser dividido em várias partes. Tá? O foco aqui, ó, pessoa, foca no endereço. O endereço ele é um atributo composto, porque a partir dele eu posso dividir em mais campos. Toda vez que você vê essa estrutura na sua prova, é chamado de atributo composto. Beleza? Outro exemplo que eu poderia colocar, o RG, conforme eu falei para vocês. Se eu coloco lá RG, aí o número geral mais o órgão expedidor, eu tenho ali um atributo composto. Beleza? Você falou uma palavra na aula passada que foi bem interessante. É uma ramificação. Então, quando você vê uma ramificação, é atributo composto. Beleza? Vou adiante. E aí, esse cara aqui é importante. Ó. Esse cara aqui é a chave primária, tá vendo? Até coloquei a imagem para você. Ó. PK. Como que eu sei que é PK? Tem um risco embaixo do nome dele. Beleza? Se eu tiver um atributo que ele tem duas elipses, então é como se fosse dois círculos achatados sobre ele, significa que é um atributo multivalorado. O que é um atributo multivalorado? Isso cai no concurso. Inclusive, até trouxe uma questão para vocês. Não, ele pode armazenar vários valores. Exemplo clássico, telefone. Uma pessoa pode ter um telefone? Ou ela pode ter vários telefones? Uma pessoa pode ter vários e-mails? Pode ter vários e-mails. Ele pode ter várias redes sociais? Pode ter várias redes sociais. Beleza? Então, toda vez que você vê essa elipse, tá? Significa que é um atributo multivalorado. Belezinha? Derivado. Tá? Esse carinha aqui, ó, que foi o que a nossa colega falou. Toda vez que você vê uma elipse tracejada, significa que é um atributo derivado. O que é um atributo derivado? Você não insere a informação, mas o sistema automaticamente calcula. Como que funciona isso? O sistema ele vai armazenar a data de nascimento, sim ou não?
Então, o que, que ele faz? Ele faz um cálculo interno, através do SQL, e fala assim, ó, faz o cálculo da data atual menos a data de nascimento. Automaticamente, na verdade é o contrário, senão fica negativo, né? Data de nascimento menos data atual. Ou data atual menos data de nascimento. Que aí vai, quase não saiu, né? Que aí vai me apresentar o campo idade, belezinha? E aqui, se eu não me engano, eu tenho todos os campos, ó. Chave primária, atributo simples, atributo multivalorado, atributo composto e atributo derivado. Não entendi. Sim, ele, ele, ele simplesmente, tanto é que quando você abre o iFood, a primeira pergunta que ele fala é o seguinte, você tem que desejar, não, você tem que liberar acesso à localização, porque quando ele estabelece a rota, ele pega a localização atual menos o endereço do cliente, entendeu? Aí traça a rota. Na verdade é o Google Maps que faz, né? A quantidade de tempo quem faz é o Google também. O Google ele estabelece mais ou menos a quantidade, a velocidade média do carro e coloca por distância, né? Tanto é porque por isso, a cada 2 anos você pode ver que passa um carro do Google medindo o mundo inteiro, né? Bom, e aqui é um resuminho que eu trouxe para vocês, ó, para vocês fixarem, porque isso cai no concurso. Notação de Peter Thiel. Quem que é Peter Thiel? É um estudioso que desenvolveu essa forma de apresentar a modelagem conceitual para vocês, e modelagem conceitual é representada por gráfico, por ilustração. Toda vez que tu vê um retângulo, é entidade. A entidade pode ser tabela. Toda vez que você losango, relacionamento. Toda vez que você vê um atributo, uma elipse, quando você vê um elipse fechada, atributo-chave. Quando você vê como é que chama essa palavra? Tracejado, ele é atributo derivado. E quando você vê duas elipses duplicadas, é um atributo multivalorado. Não, você não define nada, é o sistema que define. Então, quando você utiliza o sistema, automaticamente o programador, na verdade não o programador, o cara que quis desenvolver falou, ó, no meu sistema, a informação que é a principal é o CPF. Entendeu? E aqui eu tenho os exercícios, ó. Aqui eu tenho o registro, a título de curiosidade, quantos registros eu tenho nessa tabela? Todo mundo concorda que é 3? Lembra do Excel, pelo amor de Deus. Posso apagar aqui do lado? Você tem que lembrar que o banco de dados é a mesma coisa que o Excel. Tudo que for na parte vertical é atributo. Tudo que for na parte horizontal é registro. Não, você não tem que desculpar, não. Só não pode marcar o X errado. Aí depois, vamos lá, então. Tudo que for na posição vertical é atributo. Atributo é o nome técnico, tá? Mas você que é leigo entende isso aqui como o quê? Campo. Tudo que for na horizontal, você entende como registro. A banca, se for mala, estilo CESP, pode quebrar sua perna. E chamar a palavra técnica. Tupla. Tá? Nesse exercício aqui eu tenho 3 tuplas. 1, 2, 3. Belezinha? Quantos atributos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Bom, esse cara aqui é um atributo especial que é chamado de chave primária. Beleza? Esse cara aqui é um atributo simples, tá? Esse aqui é um atributo derivado, porque o sistema não armazena isso, o sistema ele calculou através da data de nascimento. Esse cara aqui é um atributo composto, esse também aqui é um atributo composto, esse carinha aqui faz parte do atributo composto, e esse cara aqui é um atributo multivalorado. Porque, por exemplo, o usuário, ele imagina que eu tenho 4 campos, certo? Só que, na verdade, eu tenho um só. Porque todas essas informações pertencem a um atributo chamado
composto, endereço. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Endereço. Quantos atributos eu tenho nessa tabela? 1, 2, 3, 4, 5. Só que esse cara aqui é dividido em 3. Tá bom? Atributos especiais. Tá? O que são atributos especiais? É aquele que você só pode ter uma única informação cadastrada dentro do sistema. Tranquilo? E aí a gente vai falar de alguns tipos que pode cair no seu concurso público. O que é chave primária, gente? APK. Você é outra coisa que caiu no concurso que eu estava até montando o material de vocês e vi. Uma entidade ou uma tabela é obrigada a definir um atributo especial chave primária? Sim ou não? Não. Não precisa. Mas é importante porque facilita na busca, mas ela não é obrigada. Tá bom? Então fiquem atentos. Nem toda tabela vai existir chave primária. Beleza? Segundo, chave candidato. O que é uma chave candidata? Pode ser substituta. É aquela que está dentro da tabela, só que o valor que dentro dela pode ser utilizado como uma chave primária, porque é algo único. Exemplo, eu ia falar RG, lembrei da colega. CNH, OAB, título de eleitor, passaporte, entendeu? Chave estrangeira. Lembrando desse macete que chave estrangeira, vou até colocar aqui um slide que ficou legal, ó. Ó, esse aqui não tem como errar, eu coloquei essa imagem de propósito. O que é uma chave estrangeira? Ela permite ligar tabelas. Essas tabelas aqui, elas estão relacionadas, sim ou não? Sim, porque a tabela vendas tem quantas chaves estrangeiras? 2. Qual que é a regra para criar uma chave estrangeira? Nela, quando ela for definida, ela tem que ser um atributo simples. Beleza? E na tabela que ela é vinculada, obrigatoriamente ela tem que ser uma chave primária. Vamos olhar aqui, ó, ID cliente, beleza? E ela está falando que está ligando aqui, correto? ID cliente é uma chave primária? Então está correto, ela é uma chave estrangeira linda, né? Vamos para o próximo. ID produto é uma chave estrangeira, é um atributo simples. Aqui ela é uma chave primária, então aqui a gente tem um conceito de chave estrangeira funcionando redondamente. Oi? Aonde? Não, ela não é chave primária, ela é FK. Chave estrangeira e aqui ela é chave primária. Chave estrangeira e aqui ela é chave primária. Por exemplo, se esse ID produto que fosse chave primária, você já saberia que a assertiva estaria incorreta. Exemplo, o CESP poderia colocar isso. Então você bate o olho e olha, chave estrangeira é um atributo simples? É. Na outra ela tem que ser obrigatoriamente uma chave primária. Aqui ele é um atributo simples? Sim. Aqui obrigatoriamente ele tem que ser uma chave primária. Se ele não for isso, não tem como. Tá? Outra coisa, se eu excluir essa tabela aqui, vai corromper essa? Sim ou não? Sim, porque, por exemplo, a tabela produtos, ela está vinculada à venda, sim ou não? Se eu excluir o produto, todas as vendas daquele produto dá pau no sistema. Por isso que a chave estrangeira, ela vai encaixando, beleza? É como se fosse o seguinte, eu ia falar esse exemplo, mas pensa, pelo amor de Deus, tem como nascer uma criança somente com, por exemplo, somente com o pai? Não, eu preciso de ter uma mãe biológica, beleza? Então, é como se eu fosse arrancasse uma parte, aí não vai funcionar, beleza? Tranquilo? Diga. Na verdade, só liga por chave estrangeira. Certo. Certo. Na verdade, essa tabela aqui, ela está relacionada com essa. E essa aqui está relacionada com essa. Ah, não, aí não existe relação. Quer ver, ó? Na dúvida, você vai fazer isso aqui na hora da sua prova, ó. E olha que, para quem veio na primeira aula, eu odiava isso. Eu odiava isso. Qual que é o nome da primeira tabela? Cliente, né? Qual que é a segunda? Terceira, produto. Então, quem é o carro-chefe desse banco de dados é a venda.
Porque a venda é a intersecção de cliente e a intersecção de produto. Se eu tirar a chave estrangeira do jeito que você está falando aqui, ficaria assim, ó. E aí eu não tenho um banco de dados, eu tenho um sistema solto que não vai funcionar em nada. E aí lembrar do... Não, a chave estrangeira. É a chave estrangeira que liga. Você pode tirar a chave primária, só que aí você perde o relacionamento. Entendeu? Não vai existir mais relacionamento. Aí ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui, solta. Não, a tabela venda vai existir. Só que ela não vai estar relacionada. Aí, nesse caso, vai estar relacionada somente vendas. Exato. Não, não. Chave estrangeira. Tanto é que eu não sou obrigado a criar uma chave primária. Desse, se você tirar a chave primária aqui, automaticamente você vai ter que tirar esse atributo. Mas ela vai continuar existindo nessa tabela. Entendeu? Eu vou fazer o exercício para você. Cadê o meu apagador? Está aqui. Ó, ele falou o seguinte, aqui, deixa eu tentar ilustrar aqui para ver se eu consigo. Aqui eu tenho as três relações. Eu vou tirar a PK aqui. Se eu tiro a PK, automaticamente eu elimino essa intersecção. Então, o que acontece? Você vai tirar, a tabela vai continuar existindo, sem PK, só que ela não se relaciona mais com essa tabela. A conexão que existia se perdeu. Beleza? Sim, é porque o que acontece? Vamos imaginar que aqui seja o código do cliente 15, certo? Essa informação número 15 está cadastrada aqui, ó. Então, se você excluir esse dado, automaticamente esse cara aqui, ele não tem busca. É porque é difícil. É que a chave primária, ela não precisa existir. Por isso que eu falo que a chave estrangeira é principal. Só que a chave estrangeira, para existir, precisa da primária. Entendeu? Uma depende da outra, não tem como funcionar. Porque, por exemplo, a chave estrangeira é a mesma coisa que a chave primária. Entendeu? O campo que está aqui é o mesmo campo que está aqui. Se aqui tiver informação do João Kleber, aqui vai ter informação do João Kleber. Se eu excluo a informação do João Kleber, já vai me dar furada, porque esse aqui eu não consigo mais buscar informação. Entendeu? Tanto é que, por padrão, no banco de dados, a gente proíbe, tá, fazer exclusão de chave estrangeira. Porque se for permitido fazer exclusão de chave estrangeira, você corrompe o sistema inteiro. Tá? Então, só o DBA, que é o administrador de banco de dados, consegue fazer isso. O usuário leigo, que são vocês mesmos, nem consegue fazer isso. Tá bom? Mas aí, particularmente, eu prefiro focar na chave estrangeira. Mas se você entender que a chave primária também faz parte, porque o que é uma chave estrangeira? Mas é o mesmo dado. Não, sim, mas é o mesmo dado. Porque, por exemplo, se você altera o dado aqui do cliente, uma situação, eu fui na venda lá e o cliente estava com o nome João, o nome dele não é João, é Kleber. Quando se alterar esse campo aqui, automaticamente esse campo aqui vai ser alterado. Se eu alterar o campo aqui, cliente aqui, automaticamente ele vai ser alterado, porque esse dado é o mesmo. Entendeu? Por isso que eu falo que não tem como. É desse jeito aqui, ó. Uma FK, ela obrigatoriamente numa tabela tem que ser chave primária e na outra obrigatoriamente ela tem que ser um atributo simples. Tá? Mas depois a gente conversa se você tiver em dúvida no intervalo. Tá bom? Porque senão eu não tenho tempo para acabar o conteúdo. Deixa eu ver que chave... outra coisa que é importante. Não é o comum, não é o habitual, mas é possível criar chaves compostas para a chave primária. Tá? Então, por exemplo, o que seria uma chave composta? Quando você tem dois campos
que formam uma identificação única. Quer ver um exemplo clássico? RG. Tá? Então, o RG ele tem o número e tem o órgão expedidor. Esses dois campos eu posso transformar em um campo composto e esse campo composto ele vai formar uma chave primária. Beleza? Não é o habitual, mas pode fazer, pode acontecer. Beleza? Então, se perguntar o que é uma chave composta, é quando você tem dois campos para formar uma chave primária. Beleza? No concurso ele vai perguntar a ideologia, tá? Aqui a gente já viu, né? Elipse, entidade, atributo. Entidade fraca. Isso aqui é importante. Lembra que eu falei para você que toda vez que você cria uma tabela, você é obrigado a criar uma chave primária? Isso é verdadeiro ou falso? Falso, tá? Porque eu posso criar uma tabela sem ter uma chave primária. E toda vez que você vê esse tipo de tabela em um sistema de banco de dados, nós chamamos que ela é uma entidade fraca. Tá? Então, o que é uma entidade fraca? É aquela que não possui uma chave primária. Como que eu posso bater o olho e ver visualmente? Quando ela tem dois retângulos. Beleza? Se ela tiver dois retângulos, automaticamente já sabe que é uma entidade fraca. E o que é uma entidade fraca? Aquela que não tem uma chave primária definida. Tranquilo? E o que é uma entidade forte? É aquela que tem uma chave primária definida. Isso, tá? Então lembra, entidade forte, chave primária. Entidade fraca, não tem chave primária. Até então, tranquilo? Bom, vamos começar a falar de herança agora, tá? Existe uma palavra, por exemplo, o dia que os meus pais vierem a falecer, o que vai acontecer? Pode ser. Antigamente todo mundo pensava no inventário, né? Mas se meu pai deixar uma dívida, vai vir para mim, tá? Agora transfere até dívida, que sacanagem, né? Então o que acontece? Eu vou herdar, tá? Ou vou herdar crédito ou eu vou herdar débito, beleza? Então este é o conceito que vocês têm que aprender. Toda vez que falar de generalização, significa que você está herdando alguma informação, beleza? Toda vez que você falar especialização, é a mesma coisa, só que olhando de baixo para cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, generalização, foca aqui no pai, beleza? O pai, ele vai te passar alguma coisa. A especialização é quando você tem um olhar do filho. O filho está herdando as informações. Por que eu estou falando isso? Porque você vai bater o olho agora na entidade e você vai saber o que seria o conceito de especialização e o que seria o conceito de generalização. Primeiro, está vendo o cliente? Sim ou não? Cliente é considerado uma classe mãe ou uma classe pai. Tabela ou entidade mãe, tabela ou entidade pai. Porque, ou também já vi falar em alguns concursos, superentidade. Por quê? Ela é responsável por alimentar duas entidades. E aqui nós temos o conceito, se fosse de baixo para cima, eu tenho o conceito de generalização. Tá? Se eu tenho de forma decrescente de baixo para o alto, eu tenho o conceito de especialização. Tá bom? Tranquilo? Eu inverti? Não, a generalização de cima, especialização de baixo. Não, eu falei certo. Então vamos lá. Especialização é o conceito do pai para o filho. Então me perdoe. A generalização. Isso. Tá, vamos lá. Quando eu tenho cliente, primeiro, como é que eu vejo que tem herança?
Como é que eu vejo que tem herança? Será que eu coloquei errado? Não. É. Ah, eu inverti mesmo. Dá 0 pro professor. Aqui tá certo, ó. Eu inverti ali. Depois a gente corta o vídeo. Então vamos lá. Vou colocar aqui do lado para ficar até mais fácil. Quando eu tenho, primeira coisa que eu tenho que identificar. Se você vê um triângulo, tá? Se você vê um triângulo, esse triângulo ele é responsável por identificar ou uma especialização ou uma generalização. O que seria o conceito de generalização? Vou até ler aqui para vocês. Ó. É o processo de abstração em tipos de entidades que são agrupados em uma entidade genérica que mantém as propriedades comuns. Ela é denominada de superclasse. O exercício aqui, quem é superclasse? Cliente. Por que ela é superclasse? Porque um cliente ele pode ter informações tanto de uma pessoa física quanto de uma pessoa jurídica. Beleza? Nesse conceito aqui nós temos generalização. Então, quando eu olho, me corrija se eu estiver errado, tá? Do alto para baixo, é generalização. O conceito de especialização é quando você tem um olhar do filho, né? O filho, ele está herdando as informações da superclasse. Aí sim eu tenho o conceito de especialização. Beleza? Outra coisa importante, não vai me confundir esse cara aqui com esse cara aqui. Esse cara, palavra-chave, ele está falando que você está tendo uma herança. E esse cara aqui, uma ligação, que é conhecido como relacionamento. Beleza? Então fiquem atentos na parte visual. Se for um triângulo, é herança. Se for um losango, é relacionamento. Entidade agregada. Claro. Posso apagar aqui? Outra coisa que também a gente pode, já que você pediu para voltar, o que acontece? Quando eu trabalho com o conceito de herança, por exemplo, você pode herdar todos os atributos, como você pode herdar também atributos parciais. Exemplo, a nossa pessoa física, olhando dessa forma aqui, ela pode ter até quantos atributos? O que vocês acham? Não, olha aqui, gente. Quantos atributos ela pode ter? 4. Presta atenção, pessoa física está herdando de cliente, sim ou não? Quantos atributos tem aqui? Quantos tem aqui? 2 mais 2? 4. Então, a tabela da pessoa física ela vai ter informação de sexo, que é o antigo CPF, tá? Nome e código. A tabela pessoa jurídica vai ter quantos atributos? Até quantos? 4. Tipo de organização. Eu não sei o que é CGC, mas deve ser um código. CNPJ. Código e nome. Sim, é porque ele está herdando. Beleza? Então, a pessoa, primeiro, ela vai ter os dados dela mais da superclasse. Beleza? E a entidade filial, ela tem atributo? Nesse caso, não tem nenhum. Né? Ela é uma entidade fraca aí, no caso. Tudo bem? Isso. Tranquilo? Não, ela se relaciona só. Não, é só quando você tem o relacionamento, é o verbo, é a ação. Só que ela mesma, ela não possui atributo. Tá? Ela não tem atributo próprio. Ela é uma dependente.
Entendeu? Essa aqui não. Essa aqui ela tem um atributo próprio dela, mas que ela está herdando lá de cima. É como se fosse... Isso, são os atributos. Então, aqui eu tenho esses atributos, mais esses. Se eu tivesse, por exemplo, mais um atributo aqui, seria 5. Se eu tivesse mais um atributo aqui, seria 6. Não. Já entendi o que você quer falar. Não tem relacionamento, não tem atributo. Não, relacionamento é só um vínculo. Mas não faz parte, ele vai gerar uma informação. Por isso que eu falei, o sistema ele armazena dados. Né? Nesse caso aqui, eu estou armazenando aqui. Quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo simplesmente um processamento. Eu vou... Isso, vou fazer uma busca. Só. Não consigo fazer mais nada. Pode falar. Ah, não, por isso que eu falei, pode até. Então, por exemplo, a pessoa física, ela pode ter até quantos atributos? Até 4. Pode ter até 4. Entendeu? Pode ter até 4. É quem vai determinar o cara no código. Essa tabela, pessoa jurídica, pode ter até 4. 2 dela e mais 2 aqui. Tudo bem? É a mesma coisa. Posso dar um exercício, já que você quer falar? Você gostou dessa parte aí? Você é funcionário. Beleza? Você vai ter 3 atributos aqui. Nome, CPF, cargo. Beleza? Tu tem filho. Teu filho vai ser os dependentes. E aí o que acontece? Aqui você vai ter, sei lá, CPF do seu filho. Nome. Sei lá, data de nascimento, né? Então, o seu dependente, ele pode ter, neste caso aqui, até 6 atributos. Porque o dependente, ele possui os atributos que nele foi declarado, mais a herança. Como? Não, o único esquece. O único é só para falar o seguinte, ó. Quem que é a chave primária nesse produto? Quem é a chave produto nesse CPF aqui? Aí eu até coloquei CPF e F para diferenciar. Porque como são tabelas distintas, pouco me importa. Eu coloquei CPF filho. Só para diferenciar. Entendeu? Mas se eu quisesse, eu poderia até colocar o mesmo nome. Por quê? São tabelas distintas. Mas eu estou herdando informação. É que nem, por exemplo, você tem um patrimônio, 100 mil, né? E aí você perdeu os seus entes queridos. O seu patrimônio dos seus entes queridos era 100 mil. Qual que é o valor que você vai ter hoje? 200. Até 200, lógico. Se você não quiser receber a herança, você pode doar para qualquer pessoa. Mas você pode ter até 200 mil reais. Tudo bem? A gente parou aqui, né? Entidade agregada. O que é uma entidade agregada? Eu só vi cair uma questão perguntando sobre a composição dela, tá, gente? Foca aqui, rapidão. Você vai passar no concurso público, você vai comprar uma Hilux, beleza? Amém? Amém. Tá bom. Eu nem sei se... Pode ser... Vamos pegar esse 10. A esse 10 existe manual? Só automático? Vamos pegar um carro aqui manual. Não, calma. Ah, não, Gol também não, né? Você tá ganhando 30 mil por mês, pô. Não. Deixa eu ver aqui.
Tem Corolla, não, vou pegar o da Chevrolet, que ela vai ficar brava. O Tracker tem manual, o Onix tem manual. Beleza. Imagina o seguinte, se você ganhar um carro manual, você vai ficar feliz, correto? Mas se você ganhar um carro automático, muito mais, porque o câmbio automático ele agrega valor. Então, toda vez que você vê uma entidade do tipo agregada, o que seria a ideia? Tá? É quando você vai ter uma tabela que vai possuir atributos de outra tabela. Tá? Mas ela não vai ter todos os atributos, diferentemente da nossa amiga aqui. Belezinha? Ela é simbolizada por um losango pintadinho. Tá? Losango não. Como é que chama essa paradinha aqui? Triângulo. Tá? Isso. Tá? Então, quando você agrega valor, você não herda tudo. Você vai herdar um ou parte. Tranquilo? E nós temos essa associativa. A associativa, se você quiser colocar aí no seu caderninho, é bem a cara do brasileiro. Tá? É uma gambiarra. Isso. É verdade. Lembra que nós temos, lembra de cardinalidade? Até esqueci de fazer essa revisão. Quantas cardinalidades nós temos? Fala para mim qual que é. 1 para 1, 1 para N, N para N. Não, o 0 a 0 para você encontrar lá e não errar na hora da prova. Então, depois você volta no online lá que você vai ver. Tá bom, beleza? O funcionário dependente lá, qual que é? Funcionário é você. Que tipo de relacionamento aqui? Um funcionário, ele existe. Um funcionário, ele existe. Ele precisa ter dependente? Não, mas ele pode ter vários dependentes? Qual que é o foco? Eu sei, não precisa... Ela já ia brigar já. Mas como que eu chego aqui? Existe uma teoria aqui, ó. Você tem algo chamado de cardinalidade mínima e você tem algo chamado de cardinalidade máxima. Beleza? E aqui você faz a mesma coisa na hora da sua prova, para você não ficar com medo de errar. Beleza? Bom, vamos lá então. Para existir uma empresa, eu tenho que ter no mínimo um funcionário. Sim ou não? Ué, como é que vai existir uma empresa sem funcionário? Mas ele é funcionário. Mas vamos supor que nessa regra tem, pelo amor de Deus, gente. Então vamos lá. Cardinalidade mínima. Vou colocar 0, só porque ela colocou. Não precisa ter funcionário. Cardinalidade mínima ou é 0 ou é 1, vocês se lembram, né? Mínima. Máxima. A máxima pode ser 1 ou N. Então vamos lá. Ela é obrigada a não ter funcionário? Vamos supor que seja 0, porque não vai mudar o resultado no final. Mas ela pode ter um funcionário ou vários funcionários? Vários funcionários. Espera aí, eu fiz errado. Lembra que eu tinha que olhar do outro lado? Isso. Então, vamos repetindo. Uma empresa, ela pode ter no mínimo um funcionário, sim ou não? Beleza. Uma empresa, ela pode ter um funcionário ou vários funcionários? Vários funcionários. É verdade. Não, é só para fazer o relacionamento. Ai, deixa eu pegar aqui, agora me deu branco. Eu também estou achando. Vamos lá. Eu tenho que ter 0. No máximo 1. E aqui tem que ser, eu posso ter no máximo 0, dependendo, no mínimo 0, no máximo. E aí eu tenho o valor aqui vai dar 1 e o valor aqui vai dar N. Mas aqui eu não entendi por que eu não coloquei N. E por que eu coloquei N? Porque eu tenho mínimo e máximo. Já sei. Não.
Eu já sei o que foi. É porque eu fiquei focando na empresa, não foquei no dependente. Um funcionário, vamos lá, um funcionário ele pode ter, no mínimo, um dependente ou zero dependente? Zero. Um funcionário ele pode ter um dependente ou vários dependentes? Vários. Aí vai dar o erro, tá vendo? Aí eu tenho que olhar o inverso. Então, eu estava correto, vocês fizeram errar. Deixa eu fazer aqui. Calma, calma, calma. Vamos lá, vamos lá. Um funcionário, vamos lá. Um funcionário, cardinalidade mínima. Ele pode ter zero dependentes ou um dependente? Zero. Belezinha? Um funcionário ele pode ter cardinalidade máxima um dependente ou ele pode ter vários dependentes? Vários dependentes. Ok, chegamos aqui no 0 mais 1, tem um N, eu sempre foco no N. Olhando para cá, do lado. Um dependente, ele tem que estar vinculado a um funcionário? Sim, porque se ele é dependente, é filho de alguém. Esse dependente, ele tem que estar vinculado a um funcionário ou a vários funcionários? A somente um, porque ele não pode ser filho de dois pais ou de duas mães. Então, qual que é o gabarito? 1. Viu? Eu estava focando na empresa e eu tinha que focar no dependente do funcionário. Isso. Vamos fazer outro, porque eu quero fazer agora da hospedagem e da viagem. Eu tenho a pessoa e eu tenho o pacote. Ou vamos mudar. Vamos colocar aqui. Não, vou colocar pessoa e filme. Beleza? Pessoa e filme. Vocês estão de férias lá, depois que vocês passaram no concurso público. Relacionamento. Assiste. Beleza? Vamos lá? Eu tenho cardinalidade mínima e eu tenho cardinalidade máxima. Beleza? Uma pessoa, ela pode assistir mínimo 0 filmes ou no mínimo um filme? 0. Porque eu não sou obrigado a assistir filme. Beleza? Assiste se quiser. Mas uma pessoa, ele pode assistir no máximo um filme na Netflix ou vários filmes? Vários. Então, não, assistir. Beleza? Assistir. Agora olha do lado. Um filme, tá? Ele pode ser assistido no mínimo para uma pessoa ou várias pessoas? 0. O cara pode hospedar o filme na Netflix, mas ninguém pode ver, né? Mas esse filme ele pode ser assistido na cardinalidade máxima por somente uma pessoa ou por várias pessoas ao mesmo tempo? Várias. Então a gente tem aqui o N e o foco sempre vai ser N para N. E por que eu coloquei essa cardinalidade aqui? Quase fritou o nosso cérebro. Essa entidade associativa é uma gambiarra para resolver isso aqui, ó. Quando você constrói um banco de dados, não é recomendado que você deixe um relacionamento N para N, porque as informações elas vão ficar redundantes. O correto é que você tenha tabelas que tenha 1 para N, beleza? Então, toda vez que você cria um sistema, 1 para N é legal. Agora, N para N. 1 para 1 é ruim, porque você vai relacionar uma tabela com uma só. Entendeu? Então, o que a associativa ela faz? Ela permite que você crie uma nova entidade para quebrar esse N para N. Beleza? Professor, eu vou precisar construir isso no banco de dados? Graças a Deus, não. Só que no concurso público, eles são visual. E aí, como é que eu bato o olho e sei que eu estou falando de uma entidade associativa? Foca aqui comigo. Isso aqui é uma tabela, uma entidade, beleza? Então, o engenheiro, ele pode atuar em vários projetos. Sim ou não? E vários projetos podem ter vários engenheiros. Então, vocês concordam que eu tenho um relacionamento N para N, beleza? Se a gente for prático, não é legal deixar dessa forma, tá? E aí você tem que melhorar isso.
E aí, como que melhora isso? Você cria a entidade associativa. Por exemplo, um médico, ele faz o que com o paciente? Ele consulta. Então, N para N, porque vários médicos podem consultar vários pacientes e vários pacientes podem ser consultados por vários médicos. Beleza? Só que para melhorar isso, a gente tem que destrinchar e criar um novo relacionamento que poderia ser consulta. Na consulta, eu só posso ter um médico consultando um paciente por vez, por exemplo, certo? E aí, a ideia é o seguinte, quando você vê um losango, que é o relacionamento seguido de um retângulo, você tem a entidade associativa. Beleza? Então, duas coisas. Para que serve a entidade associativa? É uma gambiarra. Para quê? Para eliminar relacionamentos que são N para N. O que são relacionamentos N para M? Muitos para muitos. Como que eu bato o olho e vejo na prova que isso é um relacionamento N para N? Você olhou aqui, tem um retângulo. Dentro desse retângulo tem um losango, é uma entidade associativa. Não, é porque fica mais fácil. Porque fica mais fácil de você, digamos assim, delimitar qual foi o médico que fez a consulta, qual que foi o médico que atendeu aquele paciente. Porque senão fica várias... É como se fosse assim, como que eu vou falar para você entender? É como se você tivesse uma lista e colocasse lá, João atendeu fulano de tal, João atendeu fulano de tal, João atendeu fulano de tal. E aí fica ruim para você organizar. E aí você vai criar uma tabelinha, que é essa tabelinha, no caso, chama consulta, e nessa consulta vai estar separado por médico. Então, médico João fez esses atendimentos, médico fulano fez esses atendimentos. Isso... Pode falar. Ela veio para resolver um N para N. Por padrão, no banco de dados, não pode ficar N para N, senão fica difícil de você criar relatórios. E aí, o que ele faz? Ó, aqui eu tenho N para N, mas para questão de concurso público, tu viu um retângulo com um losango dentro, tu sabe que é uma entidade associativa. E se perguntar para que criar esse trem? Para resolver esse cara aqui, ó, para acabar com relacionamentos N para N. Beleza? Por exemplo, aqui, cadê nossa amiga engenheira? Eu poderia criar uma nova entidade associativa e colocar obra. Ou, sei lá, o que seria a divisão de um projeto? Obra, né? Ou parte. E isso poderia também ter um serviço, porque dentro de um projeto eu posso ter vários serviços e várias obras. Beleza? E agora chegou o momento, né? Aliar a teoria e a prática. Gente, como é a primeira nossa aula, que a gente está respondendo questões, eu sei que a gente é muito competitivo. Eu vou dar 50 segundos, porque a gente tem pouco tempo. 1 minuto. Encontrou a resposta correta, não fale ainda, porque você tira a vontade do colega de responder, beleza? E aí a gente vai responder e eu vou mostrar por que está certo, por que está errado. Tranquilo? Então, mão na massa. Sem olhar no material. Não. O bom é que ela é sentida. Ela... Mas eu posso falar uma coisa para você? A melhor forma de você aprender é anotando, porque quando você anota, você escreve. Se você escreve, você lê. Se você lê, você grava. Não, sim. Mas é importante, tá, gente? Eu odeio escrever também, porque eu sou um cara da TI, né? Minha letra é feia. Que horas que é o intervalo? É 8h30 ou 8h20? E aí, tem gabarito? Certo? Oh, até esqueci. Todo mundo já fez concurso do CESP? Nunca fez? O CESP é certo. O CESP é certo ou errado? Vou te falar. Eu acho que para fiscal vai ser o CESP.
Porque o fiscal, normalmente, você pode pegar os concursos de fiscal, que é um valor muito alto, então ele vai exigir muito grau. Tanto é que esse conteúdo que eu estou abordando para vocês, nenhuma outra banca cobra, a não ser a nossa amiga CESP, tá? Ah, a FGV cobra também. A FGV. Tá. Não, eu trouxe. Ah. Mas, ó, por exemplo, se você conseguir responder questões do CESP, FGV, que mais? ESAF, VUNESP, são todos os mesmos níveis. Se fosse o FMT, era um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais light, tá? E aí, certo ou errado? Não tá saindo? Tá. Certo ou errado? Não, que pulo que é? Ah. Então vamos brincar, ó. Ah, falamos sim. Tá, vamos lá então. Vamos ser competitivo, tá? Eu costumo, nas minhas aulas aqui na LAC, falar o nome de cidades, tá? Para carreiras policiais isso faz efeito, então esse para fiscal vai dar. Quanto maior a tua pontuação, tu fica na cidade. Quanto menor a tua pontuação, você vai para o interior, beleza? Então a gente está começando de Cuiabá. Se a gente errar, a gente vai para Porto Estrela. Conhece Porto Estrela? Porto Estrela, você engatar a segunda, acabou a cidade, né? Então vamos lá, certo ou errado? E aí, quem acha... Gente, vocês estão... Vamos lá, certo ou errado? Todo mundo levanta a mão, certo ou errado? Quem acha que... Quem acha que está errado, levanta a mão. Parabéns, vocês vão continuar em Cuiabá. Quem falou que está certo, vai para Porto Estrela. Agora eu quero que vocês falem para mim por que está errado. O abstrato está certo. O erro tem outro local. Onde está o erro? O MER está certo também. Não. Foca aqui. O que a gente aprendeu a fazer? Modelagem. E quando a gente modela um sistema, é através de um cara chamado entidade que não é espírito e de uma ligação que é chamado de relacionamento. Lembrando que o MER, que é esse cara aqui, ele é representado por um diagrama. Como é que é o nome desse diagrama? DER. Que significa diagrama, entidade, relacionamento. E quando você cria um sistema, não é para representar algo no mundo abstrato? O que é algo abstrato? Rede social existe? Sim ou não? Claro que rede social existe, mas é algo abstrato. E aí onde que está o erro aqui? Ó? Enquanto as coisas abstratas são representadas pelo relacionamento... aqui, ó, o erro está aqui. Ó. Concreto do mundo real. E, para continuar o erro, as abstratas são representadas pelo modelo entidade de relacionamento. Quem falou de verbo? Exatamente. Toda vez que falar sobre relacionamento, ele é a ligação da tabela, ele é a ação. O erro está aqui. Beleza? Então, qualquer questão que cair novamente sobre modelo entidade de relacionamento, vocês vão marcar correto. Beleza? Essa... Não, mas aí você já sabe já. Deixa eu apagar aqui. Isso. Isso. A resposta está errada, tá? Não, mas não tem nem verbo aqui. Não é concreto, é abstrato. Não, mas aí quem representa o relacionamento, ele não representa coisas abstratas. Quem apresenta as coisas abstratas é esse cara aqui. O que o relacionamento faz? O relacionamento, ele é responsável por... Ficou ruim, né? O relacionamento, ele é responsável por ligar entidades. Sem ele, não existe banco de dados. Entendeu? Porque presta atenção aqui, ó. Pensa numa rede social. Primeiro, rede social é algo abstrato, você concorda comigo? Eu tenho, por exemplo,
o cadastro da pessoa, do perfil, certo? E eu tenho lá as comunidades, o gosto dela, beleza? Quem faz a ligação dessas duas? O relacionamento. Se o relacionamento deixar de existir, essas duas aqui, elas não conversam. Tá? E ali ele fala que é representado por coisas abstratas. Não, são as entidades que representam. Tá? É só a ligação entre eles. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Essa aí é para a gente sair de Porto Estrela e voltar para a capital, hein? E se errar essa aí, você vai para Cotriguaçu. Alguém conhece Cotriguaçu? Você passa a Juína, aí você anda, chega em Coniza. Quando você pensou que chegou, você anda. Você está quase chegando lá no topo. Tá? Não sei, estou sem meu backup. Pelo amor de Deus, hein? Leia a questão, hein? Não vai ler rápido. Fique atento com... É a mesma coisa falar, fala. Já que ela falou, tem palavras que são chaves em concurso. Não, exceto, respectivamente, independe, depende, paralelamente. Tá bom? Vamos lá, 1 minutinho. E aí, vai para Cuiabá ou vai para Cotriguaçu? Beleza, então qual que é o gabarito? Será? Alguém tem alguma questão diferente? E aí? Certa resposta. Entidade, relacionamento, cardinalidade e atributo fazem parte do modelo entidade de relacionamento. Não responda, hein? Respira. Respira. Ela chega a dar mal de Parkinson, assim, tremendo. E aí, qual é o gabarito? B de bola? Por que B de bola? É B ou é C? B de bola? Tá, presta atenção, vamos ler aqui. No modelo de entidade de relacionamento, os atributos podem ser classificados de várias formas. Ok. Dependendo do tipo de informação que representa. Assinale a opção que define corretamente o atributo formado por uma ou mais subatributos. Endereço é composto, tá? É composto. É composto. Multivalorado é quando você pode armazenar... Isso. Até o endereço eu poderia colocar, se fosse assim, ó, se ele definisse que poderia ser... Não, mas eu posso criar também, eu posso comprar, pegar uma chave especial composta, tá? Que viu? Não, aqui, ó. Ali, ó. Composto. Aqui, ó. Não, uma chave, presta atenção, uma chave, é composto, gente. Uma chave primária também pode ser composta.
desde que ela tenha dois atributos que formem uma única só. Entendeu? Que eu dei o exemplo do RG. O RG, se eu tiver lá uma chave primária determinada com o órgão expedidor mais o número do geral, eles viram a chave composta. O multivalorado é o telefone. Ali, ó. Eu poderia até ter um endereço, vamos supor, endereço comercial. O cara pode ter vários endereços da empresa. Sim. Não, mas a gente tá certo. Eu pensei que você tava... que ela falou com conta com você, eu falei, mas gente... Não. A gente parou aqui, né? Não. Essa. Lembrando, deixa eu ver, pessoal do online, tá errado o gabarito. A resposta certa é a C, tá? Composto. A gente voltou para Cuiabá, né? Alguns colegas foram para Cotriguaçu, que eu sei. Eu nem sei de onde fica. Acho que é Piacás. Depois de Cotriguaçu. Rondolândia. Mas não para, né? Não sei. Tô sem meu backup. Mas não tem nada pintado ali, moça. Você tá vendo mensagem subliminar. Tá, vamos lá. Qual o gabarito, gente? Não sei. Vamos lá. Muito bem. Primeira coisa que a gente faz numa prova de concurso público, por isso que é importante a gente aprender. Se ele falou de entidade, automaticamente já elimina todas que não fazem parte daqui. Quem não faz parte? Ixi, não está saindo. Exclusiva, estruturada e isolada. Então, você tem 50% de acerto agora. Ou é A ou é a alternativa D. Beleza? Um modelo de entidade de relacionamento, assinar o tipo particular de entidade que ocorre quando um atributo identificador de uma entidade inclui o atributo identificador de outra entidade. Exatamente. Para se relacionar com outra, como é que é o nome lá? Chave estrangeira. Até que o nosso colega falou. Mas se eu excluir a chave estrangeira aqui, o que vai acontecer com a outra? Ela deixa de existir. Então, opa, coloca lá. Entidade. Pode colocar a entidade forte, tá? Não, entidade forte, tá? E pior que fui eu que fiz. Eu fui dando Ctrl+C, Ctrl+V. É verdade. Mas é entidade forte, tá, gente? É entidade forte, gente. Vou até colocar aqui. Não, vou colocar aqui para você. Só para o que você pediu. Agora, tá? Aqui, na verdade, ele colocou um monte de nomes só para falar, chave estrangeiro. Ele podia ter falado isso, né? Mas fazer o quê? Vamos lá para a gente sair para o intervalo, gente. Vamos sair para o intervalo, já são 8h24. A gente vai.